Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu horário, da sua disponibilidade para assistir este vídeo. E eu quero iniciar este vídeo da Comunicação que Liberta, eu, Marcos Antônio da Costa Gil Pato, seu irmão em Cristo, teólogo, observador social, crítico. Eu faço a crítica e a autocrítica. Antes de fazer a crítica, é de fundamental importância fazer a autocrítica, se examinar, ter essa capacidade, a humildade de observar-se e para poder falar e tomar cuidado com o que fala, né? Então, não deixar de falar, não deixar de se omitir, não se omitir. E nós estamos aqui fazendo este trabalho e eu quero pedir para você, este vídeo irá para o YouTube e eu quero pedir, se você se agradar dessa nossa conversa, nosso objetivo aqui não é destratar ninguém, não é diminuir ninguém, não é se apresentar como melhor do que as pessoas, mas ser uma ferramenta, um instrumento para o bem da humanidade, para fins comuns, né? Para fins comuns, para o interesse público, né? Exercendo a cidadania plena, né? Cidadania plena é essa que você só obtém no exercício do conteúdo chamado civismo, que o seu significado pleno é devoção aos interesses públicos. Então, na devoção aos interesses públicos, não estou falando de religião, tá? Primeiro, e se falar de religião, nós vamos falar aqui de fé cristã. Porque em Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala da verdadeira religião, né? A verdadeira religião. A verdadeira religião é um comportamento nobre, em obediência à palavra de Deus. Então nós vamos falar aqui de fé e política, fé e cidadania plena, né? Porque é necessário que nós tenhamos conhecimento para poder praticar o exercício da cidadania. E é dever de todos os cidadãos. Não basta dizer eu sou cidadão porque moro numa cidade, né? Não basta dizer eu sou cidadão porque trabalho, sou honesto, ganho pão, tenho uma família, constitui uma família. Isso aí é dever, né? E eu quero já entrar, falar algo interessante, né? Que Deus deu livre-arbítrio ao homem, né? Deus deu livre-arbítrio ao homem. Deus, o Criador, não é o homem, né? O Criador do homem de todas as coisas, ele deu livre-arbítrio. Então esse ser magnífico, maravilhoso, que falta-nos palavras para expressar a sua grandeza, a sua magnitude, a sua formosura, né? A sua justiça, né? O seu amor, né? Porque em tudo Deus se manifesta para as suas criaturas com um amor inigualável, né? Como cantou bem o nosso irmão lá, o cantor sacro, né? Já de saudosa memória, Feliciano Amaral, né? Sobre o amor de Deus, né? E tudo que ele cantou foi sobre o amor de Deus, sobre o amor ágape, não o amor do homem, né? O amor ao dinheiro, né? A Bíblia fala que a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É a Bíblia Sagrada que fala isso, não é a palavra do homem, não é a filosofia humana, né? Dos intelectuais e tudo mais. Então, eu quero iniciar este vídeo aqui falando sobre conhecimento, sobre saber, né? Então, se você se interessar por esse conhecimento, por esse vídeo, o que nós vamos falar aqui curte, comente na plataforma lá, porque vai para o YouTube, e é importante que esse conteúdo seja visto pelo mundo como um conteúdo nobre, um conteúdo excepcional, um conteúdo necessário como um alimento para nossas vidas, biológicas, né? E não é só isso, né? A palavra de Deus é alimento, alimento para a alma. E nós vamos falar aqui com base na palavra de Deus. O nosso fundamento aqui é Deus. É a palavra de Deus. Muito bem. E
Já falado isso, eu sou seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa Gil Pato. O Gil Pato é um nome emprestado, né? Um adotado, né? O Gil Pato, eu acresci ao meu nome, já falei disso em alguns lugares, quem me conhece já sabe, né? A origem do nome Gil Pato, né? Meu nome tem origem europeia, né? E o Gil Pato também é de origem europeia, né? E é escrito, né, na sua origem, parece que é com G, o Gil Pato com G, né? E o meu Gil Pato é com J, né? Muito bem. Historicidade, trajetória, vamos deixar de lado, né? Porque muitas vezes nós temos que falar quem somos, de onde viemos, né? Para poder lhe dar uma conotação, dizer, para você ter segurança de quem você está seguindo, se é que você vai seguir, vai me seguir, né? Esse cidadão aqui com essa carranca, né? Não estou parecendo com o Melancia não aqui, né? Não, talvez com o criador do Melancia. O Melancia é um palhaço, né? Um palhaço Melancia criado num período aí retrógrado, atrás, né? Que nós criamos para poder nos apresentar ao público em praças, nas ruas, em Campinas, na grande metrópole campineira, para incitar o povo ao conhecimento, a buscar o conhecimento, a se autodefenderem, né? A exigirem respeito das autoridades. E quando eu falo autoridade, eu falo porque alguns podem dizer, não, mas eu não sou político. Eu falo todos que exercem autoridade, né? E quando a pessoa fala que não é político é porque ele ignora o filósofo que falou que nós somos um ser político. Eu já falei isso em outro lugar, sobre a questão de sermos ser político. Então, as pessoas que têm menos conhecimento, têm menos poder, né? Infelizmente, né? Tem menos saber, tem menos poder, né? Agora, não basta ter saber e ter poder e não querer resolver, percebe? Você, a partir do momento que toma conhecimento, você pode se inserir na classe que tem o interesse, que quer manter a sua zona de conforto, o domínio. Então, você pode estar a serviço desse pensamento, que não é divino, né, de domínio, não é. Porque o Criador, ele nos criou e nos dá liberdade. Ele não domina na força, ele domina por direito, por direito, Deus tem direito. Então, direito de Deus, se você é criatura, você não tem o poder de se criar, e você nega adoração ao Criador, você é um infrator, um rebelde sem causa, você não tem vida em si mesmo, aí você se acha, né? Você faz como Lúcifer, se rebela e quer o lugar, quer puxar o tapete do Criador. Então, nós não temos vida em nós mesmos, então nós negamos a Deus o seu direito, o direito de ser adorado, de ser reconhecido. É mesmo que um filho dizer, eu não pedi para nascer, né? Se acha no direito de dizer, não pedi para nascer, né? Nós não pedimos para Deus nos criar também, né? Aí nós vamos dizer isso para ele, né? Quem é o vaso para estar falando dessa forma ao oleiro? Aquele que tem o poder de quebrar e fazer de novo. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu não estou servindo para ti, Senhor, me quebra, me põe na tua linha, né? Glória a Deus. Mas vamos, né, com essa introdução, deixando a coisa bem clara aqui, né? Bem clara, né? Porque a comunicação que liberta é assim, né? E luz é para isso, ou não? Luz não é para dar clareza, transparência, né? Então, se você vê alguém na igreja que se esconde, você chama para conversar um assunto, a pessoa fica se escondendo, fica na moita, né? Então isso tem algo errado. Isso não é comportamento de cristão, esse negócio de se esconder, de ficar camuflado, não é o que o joio faz. Não é o que o joio faz? Todo tempo no meio do trigo, plantei trigo, que legal. Aí quando chega o dever, né, de procriar,
de dar frutos, né? Aí eu quero falar isso para alguém que é direito, né? Eu estou falando de liberdade, estou falando de livre-arbítrio, né? Então, tem pessoas que decidem não gerar filhos, né? Não quer ter a experiência, não quer obedecer ao Criador, crescei-vos e multiplicai-vos, se rebela de uma certa forma e Deus lhe dá esse direito. Só que ele vai, no futuro, vai usufruir os resultados da desobediência, de não querer gerar filho. Tem pessoas que nascem com esse problema. A Bíblia nos mostra muitas pessoas que tinham, né, e era uma desonra, era um problema, né? Nós conhecemos mulheres, né, valiosas, né, valorosas, né, que sofreu esse problema, né? Então, não geravam, era estéril. E Deus fez um milagre, né? Eu, como homem, tive esse problema de gerar filhos e chorei nos pés do Senhor e procurar na Bíblia um homem chorando para ser, né? Abraão, Deus prometeu e ele tinha, Sara já tinha atingido 100 anos, ele por aí, e Deus fez um milagre. Eu creio que ele deve ter chorado. A Bíblia não revela, mas ele deve ter chorado. Então eu sou filho na fé em Abraão, né? Então eu já chorei, fiz tratamento em Unicamp, fui aconselhado a fazer inseminação, não concordei. Eu digo, meu Deus, ele vai abrir, ele vai me dar essa oportunidade de gerar filho, né? Então eu tinha dificuldade e a mãe dos meus filhos também tinha, e juntou uma coisa com outra e cooperava, e a minha luta era tremenda, mas eu, graças a Deus, Deus abençoou, gerei minha filha Jéssica, mais velha, a Mariana, a segunda, depois o Júnior, fechou com o Júnior. Gostaria de ser pai pelo menos de uns 13, né? Assim como Jacó. Eu acho que isso, para os extremistas, né? Talvez eu esteja errado falando isso aqui, né? Eu falei outro dia, em outro lugar, Jacó não teve só 12, foi 12 filhos, macho, e uma fêmea. 13! Né? Eu não estou aqui para fazer conotação de esquerda e de direita, né? Até porque eu tenho que ser justo, né? Esse negócio de partidarismo, esse negócio, Paulo já combateu no meio do povo de Deus, né? Esse negócio de facção, de reunir com intentos macabros, sombrios, inveja, coisa carnal, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, a concupiscência, a soberba da vida, né? Então, aquilo que a palavra de Deus ensina muito bem. Mas, muito bem, falando de conhecimento, e isso aqui Deus nos permite falar da comunicação que liberta, porque tem gente interessada aí, deixar você, bem distante, sem poder, né? Olha, saber é poder. Então, como estudante de filosofia, né, nós iniciamos aí um curso de filosofia, licenciatura em filosofia, e trancamos, né, desde 2010. Mas a gente não deixou de amar o pensamento de Deus, né? O pensamento de Deus é a Bíblia Sagrada. E a filosofia tem a ver com o pensamento, tem a ver com a sabedoria, né? E então a gente tem a Bíblia, né, o conteúdo dos conteúdos filosóficos, mas a fonte divina, né, o maior, o arquiteto do universo, aquele que é tudo em nossas vidas. Então Deus saber é poder. Essa palavra, né, essa expressão é de um filósofo moderno, Francis Bacon. Eu, como um estudante de filosofia, eu já questionei e já avancei nessa questão aqui, saber é poder. Então, a filosofia é isso, o pensamento é isso, faz você precisa tomar cuidado, para não se soberbecer, mas você aí questiona o filósofo, né? Um bom discípulo, né, ele se aprofunda e ele vai avançando, porque a vontade de Deus é que a gente se aperfeiçoe, né? Não que a gente vai questionar Deus. Deus não. A palavra de Deus não. Inquestionável. Então, seja prudente, seja sábio nessa questão. O Criador não. Mas os homens, né, que se dizem seus representantes precisam ser colocados no seu devido lugar como líderes espirituais que devem ser respeitados,
que devem ser amados, que devemos orar, fazer sacrifício, pedir para Deus ter misericórdia, porque o diabo está em derredor, rugindo como leão, né? Pode ser até que tenha pastores que está aí como Deus, né? É como, não é. Não é nem semideus. Tem homens que estão por aí agindo como o diabo, rugindo como leão, querendo, falando e se apossando das coisas divinas, como se fosse até um semideus, ou é Deus, é dono da sua igreja. Pode até ser, né? Se é a igreja dos homens, né? O joio, filho do diabo, misturando tudo. Então, eu quero falar coisas que tenham proveito e que levem você à liberdade plena, à liberdade de Deus, assim como a vida que Jesus nos oferece. Não é essa vidinha qualquer aí, michuruca, né? É meia boca, capenga. É vida eterna com Deus. Glória a Deus. Então, veja bem. Saber é poder. Imagina alguém que sabe a solução de um problema, pode resolver e não resolve. Sabe o caminho para resolver e não resolve. Se aliou ao mal, não quer beneficiar as pessoas e de forma generosa. Até, por que não dizer, gratuita. Se Deus te iluminou, te deu a ciência de saber, então faz discípulos, dá frutos, leva o conhecimento para outros. Então, Francis Bacon, filósofo moderno, tá? Vai anotando isso aí. Aí nós encontramos um outro filósofo, né? Em que houve uma discussão em certo lugar, em um certo tempo, questionando quem era o homem mais sábio, né? Daquela época, daquele contexto histórico. E, segundo os entendidos, os acadêmicos, os cientistas sociais e etc., políticos e tudo mais, na discussão chegou-se à conclusão que o homem mais sábio daquela época era Sócrates. E você sabe da frase dele? Tem uma expressão como a gente se refere a uma frase assim, e eu não estou lembrando agora. Mas ele falou assim: só sei que nada sei, né? Eu já falei sobre o poder, né? Saber é poder. Tem gente que tem muito saber, muito conhecimento, muita informação e pensa que tá se inflando, se achando, né? Que sabe, e sabe tanto que se torna um louco. Para mim, uma pessoa que se estriba no conhecimento. Por mais que as academias, né? Harvard e outras, né? Lhe dê títulos, ele, tá, né? Com todo respeito, né? Às academias, os títulos, as formalidades humanas, né? Mas a palavra de Deus é o conhecimento, podemos dizer assim. Podemos dizer assim, nós cristãos devemos dizer assim, é o conhecimento máximo, é a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, soberana, isso é fundamento cristão, né? E por isso a gente deve tomar muito cuidado na sua interpretação, não é de particular interpretação. Precisamos tomar muito cuidado. E Sócrates falou isso, e alguém às vezes fica nisso aí, né? Nós vamos aprender, a gente aprende de Sócrates através de Platão, né? De Platão, seu discípulo. Então, falar desses três filósofos, né? Francis Bacon, eu comecei pelo início, né? O moderno, aí depois a gente vai por Sócrates lá atrás e Platão, né? Então, você pensando, né? E claro, se você é iluminado, você tem o Espírito de Deus, aí você tem vantagens. A igreja, ela está munida
de arsenal, de arsenal de armas poderosas, espirituais. Então, a gente vê aí em sociedade, tem problemas na sociedade que o homem, a ciência, né, biológica, a ciência social, a ciência política e as ciências, N ciências aí, não resolvem em sociedade, né? Então, é patente que o homem não tem todo o poder, né? Claro, só Deus. É patente que o homem, por mais sábio que seja, ele não alcança esse patamar elevado para resoluções de problemas. É por isso que aí entra a questão divina humana, a Igreja de Deus, e que os governantes deveriam estar de joelhos, né, perante Deus e tendo a Igreja como conselheira, né, como a detentora do poder de pregar a palavra de Deus, detentora da moral, a Igreja de Deus, não estou falando da religião, da moral, e os governantes estarem tendo conselheiros, homens de Deus, como no passado a Bíblia revela, o rei, vários monarcas pegavam, quando levava cativo os domínios dele, os dominados dele, ele pegava o pessoal da nata, né, daquela nação, os de classe abastarda, os intelectuais, os magos e tudo mais, levava e dava um intensivão, como fez com Daniel, com Mesaque, Sadraque e Abednego, e inseria a seu serviço lá na Babilônia, lá escravos, né? A gente vê a questão do rei Ciro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, Daniel indo jovem para lá. Então, a gente vê essa importância, né? Então, a humanidade, né, precisa e deve observar para isso. E se os governantes precisam ter, né, esse start, né, de buscar pessoas com poderes, né, dos deuses, né, como fala eles lá na sua ignorância, do Deus dos deuses, do Senhor dos exércitos, né, porque isso é através do Espírito Santo que é revelado nos que temem a Deus. Então, agora imagina a igreja. Se os governantes, os monarcas, os senhores da vida no humanismo devem buscar isso que está além da ciência humana, que é o auxílio divino do céu. Agora imagina esta igreja, hoje é a igreja de Deus. Lá nós vemos o povo na lei, o povo hebreu, Deus trabalhando, instituindo um povo, né, para ser exemplo, um modelo para todas as nações. Aí eles falharam, aí Deus agora aperfeiçoa a sua lei, toma as medidas cabíveis, dando liberdade ao homem, e essa liberdade parte a partir do espiritual, a partir da ciência, das ciências, né? O elevadíssimo que é o sobrenatural, o transcendente. Respeitável público, aqui em destaque para você, né? É o símbolo do palhaço melancia. Quem? Né? Quem são os idiotas se os políticos riem à toa com tantos privilégios? Então, eu quero chegar lá nessa questão do melancia, do palhaço, porque muitas vezes nós expressamos até errado, né? Em muitas coisas a gente expressa errado, né? A gente vê um bandido assaltando lá, é a palhaçada, né? A gente vê os políticos pisando na bola, cometendo crime, prevaricando, adulterando, não cumprindo o dever, descumprindo o juramento que fizeram com autoridades, com representantes, né, que eles não estão lá para se servir, eles estão lá para servir o povo. Existe o parlamento não para os parlamentares, mas é para o povo. Existe o executivo não para o executivo, o presidente, né, nem para as suas secretarias, para os seus ministérios, mas para o povo, né? E no município, assim, nas instâncias, a mesma coisa. Então nós precisamos e devemos entender isso, desde o menor, do mais ralé, né? Desde o mais ralé
do povo mais humilde, abusado, que foi sonegado uma educação de qualidade no conteúdo principal, no conteúdo da devoção, dos interesses públicos. Ora, se eu não valorizo o que é público, eu sou induzido a valorizar o que é privado, particular. Então, quando tiver uma catástrofe como a catástrofe lá do Rio Grande do Sul, né, que todo mundo está sujeito daqui para frente, né, não tem controle, a força da natureza, o resultado da ganância, o resultado da ambição, o resultado do materialismo, né, e nós falamos tanto contra o materialismo, né, de Karl Marx, né, e a gente está admitindo as coisas, né, não, é porque assim é a sociedade, e a gente não se prepara. Quando eu falo a gente não se prepara, eu estou falando de igreja. Porque o mundo é outra coisa. Eu estou falando como igreja de Deus. A gente não se prepara para os nossos filhos ir para a faculdade e ocupar as cadeiras lá nas academias. Não se prepara, tem medo. Quer dizer, diz que confia em Deus, mas tem medo. Tem medo que os filhos vá lá estudar na universidade. Não prepara como deve preparar, como devia preparar. Né? Essa é a realidade. Então isso precisa ser dito aqui. Isso é a comunicação que liberta. Vá lembrando disso. Então, o filósofo Sócrates via o comportamento, né? Comportamento. Muitos vão se perderem por conta do seu comportamento. O filósofo observava, né, o comportamento, a natureza, observava tudo. Olhava para o céu, ficava devagando, ficava meditando e buscando respostas. Buscando resposta da religião. Da religião, dos religiosos, dos dominadores, quer dizer, vendo se aquilo que a mitologia falava, que os sábios da época falavam, se batia. Né? Você ouve o cara falar lá e é isso mesmo, pá, que legal, como ele fala bonito, e você não vai verificar, você não vai pesquisar, é o que está acontecendo atualmente, as fake news, o cara fala, mas será que isso é verdade? Por que é que eu vou estar compartilhando, dando poder para esse cara, que eu nem sei quem ele está longe, esse Marcos Antônio da Costa Gil Pato, quem é esse, né? Esse cara chato, quem é, né? Não sou nada, eu particularmente não sou nada. Nasci no Córrego do Morcego, lá em Dois Unidos, né? Olha o nome, Córrego do Morcego. Tem gente que tem um medo de morcego. Esse dia um amigo aqui trouxe um resíduo aqui pro paraíso. E eu falei, pô, eu lutei tanto para plantar, para fazer umas mudas de chapéu de praia, de coração de negro, que é chamado lá na minha casa, lá no Córrego do Morcego. Eu lembro, tinha um, né? Eu lembro até das nossas brigas lá, eu com o José lá. Sabe, irmão mais velho, eu mais novo. Ele deu uma coiçada em mim, aquele jegue lá, meu irmão mais velho. Quebrou meus dentes aqui, 2 dentão que eu tinha aqui. Eu lembro disso, desse fato. Mas voltando à questão daqui, aí o irmão trouxe aqui um resíduo aqui, né? Cortou um pé de castanhola ou um pé de chapéu de praia, coração de negro, e trouxe aqui, tenho aqui até agora, tá ali. Para servir de adubo, para misturar, fazer um adubo orgânico, com folha, com isso, com aquilo. E de repente tá ali um monte de muda, de chapéu de praia. Aí ele falou assim para mim, eu falando do morcego, né, que as pessoas têm medo. Aí eu plantei um bem aqui no centro, aqui, para fazer, né, que eu acho bonito, como ele se desenvolve, faz uma copa, né, faz uma sombra legal pra caramba. Então tem que saber onde plantar, né. Tivemos aí o dia do meio ambiente, agora esses dias, é importante adotar, plantar, regar, tratar, né, desse ser vivo que nos dá, né, condições para respirar melhor. Então, cuidar da natureza, do meio ambiente, né? Fazendo essa entrada aqui, para você já estão 28 minutos já, né? Você vê como é as coisas. Então, e eu quero fazer esse vídeo de 1 hora no máximo. Então, o meu amigo aqui, o Manuel Cruz, trouxe e de repente eu não consegui fazer as mudas. Só uma nasceu e de repente morreu de novo. Eu plantei uma ali agora, as formigas foi lá e detonou. Talvez ela não vai brotar, né? Porque tira a condição, podou demais severamente, tira a condição dela atrair, a fazer a fotossíntese, né? O sol, ela colher o alimento para
para fazer a fotossíntese, e ela se alimenta com a raiz por baixo de nutrientes, né, a água, tudo mais. Aí certamente, talvez, né, eu tenho aqui algumas experiências assim, acontece, é uma poda forçada, mata a árvore. Você fazer isso numa árvore, ela precisa estar muito forte para poder não morrer, né? Você tira tudo, a condição dela. Então, eu tenho aqui várias mudas, né, mais de 20 mudas de chapéu de praia, coração de negro, né? Ou castanhola, como alguns conhecem, não sei, dependendo do lugar, esse país de dimensão continental. Aí ele falou sobre essa questão, atrai muito morcego. Se você gosta de morcego, eu gosto. É uma vida, né? Não gosto muito daqueles que chupam o sangue, né? Aqueles dali eu esqueço como fala. Mas esses que são herbívoros ou comem frutas, então não tem problema, sabendo lidar com ele, né? Ele no lugar dele, ele fazendo a semeadura dele, né? Plantando por aí nas florestas, fazendo o que muito ser humano racional não faz, destrói, né? Parece filhos do diabo, porque se o diabo veio para roubar, matar e destruir, se eu como um ser, né? Só penso em destruir, só penso no meu umbigo, só penso no meu particular. Já pensou um cristão assim? Não pensa nos interesses de Cristo? Está pensando em ficar rico? Ama o dinheiro? Só quer viver de deleites? Hã? Por isso que Tiago fala lá, pedis e não recebeis porque pedis mal. Pede para alimentar seus deleites. Para mim, um melhor deleite, deleita-te na presença do Senhor. Servir a Deus deve ser para os cristãos como um deleite, como um lazer. Você quer melhor do que isso? Você está adorando alguém que pode te alimentar, você que pode te proteger. No deleite, geralmente, você vai lá, fica à toa. Não, às vezes tem alguns que nem lê um livro, não procura ler uma coisa. Você vai lá tomar sol, você vai lá correr risco de ser afogado numa praia, num açude, num lugar desse aí. Agora imagina na igreja, você vai adorar o Criador, o teu Pai, aquele que dá energia para todas as coisas, que sustenta todas as coisas, arquiteto do universo. Então, isso é um lazer, é mais que um lazer. Então, será que eu preciso tem alguns dizendo na igreja, não, mas você tem que fazer uma... Claro que você não deve ser um radical, um talibã, uma pessoa como dos talibãs, como uma pessoa do Hamas, né? Radical, extremo, extrema direita, esse negócio extremo, né? né? Equilíbrio! Equilíbrio! Tudo na vida precisa de equilíbrio, o palhaço Melancia falava na rua. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Você vai ao médico, o médico cuidar da tua saúde, ou você vai pedir orientações do médico? Você destrói tudo que Deus te deu, o corpo, o templo de Deus, aí depois vai correr atrás do médico, o médico cuidar da tua saúde. Isso está ferrado, meu amigo. Você vai entrar na droga, nos remédios, né? Para estourar todos os outros órgãos lá, os efeitos colaterais. É você que tem que cuidar da sua saúde. É você que tem que cuidar. Você precisa do médico? Não estou falando mal da figura do médico. Você precisa ser o primeiro a administrar a sua vida, a saber administrar. Isso é ser político. Por isso que o filósofo falou, nós somos seres políticos. Se você não administra a sua vida, a sua casa, a sua família, não sabe administrar, não procura e não foi ensinado, o problema do mundo tem muito a ver com isso, né? A formação, a educação, a herança dos pais. Muito bem, 33 minutos para o 34. Vamos para o terceiro filósofo, Platão. Falar de comunicação que liberta, eu tenho que falar de conhecimento, né? É preciso ter conhecimento, né? Aí eu quero saber, no princípio do saber, eu quero, vou ler essa palavra, eu já citei aqui algumas palavras, mas eu quero tomar por base essa questão do princípio do saber, né? Provérbio, né? Provérbio. Eu gosto de provérbio porque provérbio fala quem são os que abandonam a palavra de Deus, o que é que eles são, né? Eu gosto disso porque, né? Deixa eu ver, eu estou com a Bíblia de estudos pentecostais,
das Assembleias de Deus, né? Não sei se é da Assembleia de Deus. Bíblia de Estudos, né? Pentecostais, claro. A versão, deixa eu ver, as pessoas costumam dizer a versão, mas talvez essa Bíblia que eu estou aqui, eu estou com dificuldade porque ela está precisando receber um trato especial. Mas eu já estou aqui. Vamos deixar as formalidades de lado e vamos direto ao assunto, senão a gente termina o tempo e a gente não chega ao objetivo fundamental, que é te libertar. Libertar por completo. Não é ficar refém, liberdade, meia liberdade, porque eu vejo muito isso no meio cristão. Você sabia disso? Que dentro da igreja tem aqueles que te limitam, não quer que você tenha liberdade. Sabe, aquela questão da liberdade vigiada, com a tornozeleira, entendeu? Você tá livre, mas está sendo observado, alguém está te monitorando. Então, Deus não fica, apesar dele ter esse poder, ele não fica te monitorando, não. Ele tem o poder de ver tudo, mas ele não fica como um opressor, como alguém te instigando, não. Ele te deu liberdade, você escolhe o caminho por onde quer ir. É igual o meu pastor aqui, o pastor Edivaldo Bueno. Eu gosto muito de falar o nome do homem de Deus aqui, que eu estou aqui, eu tenho dito, né, usado as palavras de Paulo, eu estou aqui aos pés do homem de Deus, apesar de tomar algumas iniciativas, que eu não posso estar ocupando o homem de Deus por qualquer motivo, né? Já basta muitas vezes eu ter problemas pessoais e levar para ele me dar conselho, né? Mas no conjunto, no todo, tem coisas que eu posso tomar iniciativa. Deus me deu o Espírito Santo. Deus tem me facultado conhecimentos, experiência para mim saber lidar, para mim ter um comportamento não hostil, mas um benéfico, né? Produzir frutos para a vida eterna e reproduzir, fazer discípulos, para que alguém observe para mim e deseje me imitar. Ora, por que ele faz isso? Por quê? Que coisa, parece um bobo, né? Eu fui até pesquisar sobre a questão do bobo. Aí eu vou falar sobre isso para ver se a gente... Vamos lá, deixa eu acelerar. E Platão falou da alegoria da caverna. Eu estou falando sobre liberdade e conhecimento. Não basta ter conhecimento e não ser alguém com o objetivo de libertar. Eu fui liberto, mas eu não está no meu sangue, não está no meu espírito libertar. Deixar que os outros vivam. Aí eu sou aquele cara que fecha a porta aqui, fecha a porta ali, fecha a porta aqui, sem conversa, tirania. Isso é coisa diabólica, isso não é coisa de cristão. Não, isso não é comportamento da igreja. Não é comportamento divino, isso é coisa do diabo, sabe? O diabo chega lá, lembra? Pensa naquele gadareno, dominado por legiões. Você acha que o diabo disse, dá licença, você deixa eu entrar? Quem bate assim é Jesus. Lá em Apocalipse 6, que eu estou à porta e bato. Tu deixa eu entrar? Eu não vou entrar, obrigado não. O diabo não, ele mete o pé, ele arromba. E domina. Só Jesus, um mais poderoso que ele, para libertar, como fez comigo. Me libertou. Talvez na minha ignorância, sem pedir, né? O Espírito Santo foi lá, não sei o que ele viu em mim, né? Eu fico perguntando para Deus, Senhor, meus irmãos, por que tu me alcançaste? Meus irmãos, olha lá, o meu irmão mais velho, olha os outros lá depois de mim, o Elmi, o Edemi, a Josiane, a Jaciara, o Iraquitão, o mais novo. Desde o José, olha quantos irmãos eu tenho. José, aí vem depois, depois de mim, abaixo de mim, o Edemi, parece que é o Elmi, Edemi, a Jacilene, graças a Deus, eu tenho ouvido ela, conversado com ela, eu vejo que ela tem, tá na linha, por misericórdia de Deus, está seguindo, ela se aborrece com os maus feitos que ela está vendo lá em Pernambuco, ela andou me contando, ela que deu, passou a mensagem para mim do que está acontecendo em Pernambuco, e eu comecei, aí eu abriu, né, acendeu a luz vermelha, eu fui pesquisar e vi que é aquilo mesmo, né, que está acontecendo, misericórdia, né? Estão jogando no lixo o que Daniel Berg, Gunnar Vingre construíram, né? José Amaro, José Leon, José Amaro,
e Severino Almeida. São 3, né? Os pastores que eu ouvi falar. Quando eu saí de lá, estava lá José Leôncio e Severino Almeida, né? E já está 30 e poucos anos que eu estou aqui e 25 anos que o bicho está pegando para lá. As coisas estão viradas de cabeça para baixo, de ponta cabeça, como fala o paulista. É misericórdia. E tem alguém achando, dizendo que é filho de Deus, dizendo, ah, mas isso é lá em Pernambuco. Quer dizer, já pensou que Neemias lá no reino, no bem bom lá, no seu conforto, olhasse lá para Jerusalém, visse aquela desgraça toda lá, os muros lá, tudo destruído, os escarnecedores escarnecendo, e Neemias ficasse de braços cruzados? Neemias arregaçou as mangas, o rei primeiro percebeu a tristeza, a angústia no coração de Neemias, mas ó, peraí, tem alguma coisa errada. O que é que está acontecendo com você? Você é tão alegre todo tempo, de repente você, me permita dizer, esse dia alguém falou para mim, pô, que legal você, pá, né, para a glória de Deus. Eu digo, rapaz, a paz de Jesus. Aí falei para ele, dei a receita para ele, né? De repente você me vê cabisbaixo, não falo mais nada, não canto mais louvor, tudo mais, pá. O que é que tá vendo? Tem algo errado acontecendo. O rei olhou para Neemias e, meu senhor, aí o rei, né, você conhece toda a história, e Neemias colocou autoridades no seu lugar. Neemias, um simples copeiro do rei. Muito bem, vamos lá. Então, a alegoria da caverna. A alegoria da caverna, eu quero só falar alguma coisa da alegoria da caverna, que citar só a alegoria da caverna e dizer que os homens acorrentados na caverna, quase inertes, sem poder se virar para os lados nem para a retaguarda, acorrentado de forma que um só via ele mesmo, ou, no máximo, a sombra. Porque existia uma luz que vinha pela entrada da caverna, que eles nem sabiam que tinha, e projetava os seus corpos e formava a sombra. Então cada um via a si mesmo, olha, um umbigo, a si mesmo. Mas não é isso que Deus quer, que a gente olhe só para nós mesmos, que a gente seja o bambambam, a última bolacha do pacote, né? Aí, resumindo, um deles se solta como por um milagre e ele sai lá fora e vê a realidade. Conhecimento é isso. Você vê a realidade, você se abastece, você se arma com arsenal. Poxa, mas eu pensava, como... meu Deus, o que é aquilo ali? O que é aquela bola de fogo no céu, iluminando, clareando tudo isso aqui? Olha, e eu não sabia que tinha toda essa imensidão aqui, essa grandeza. Olha, é a mesma coisa que descobrir Deus, né? Mas olha o tamanho de Deus. Você pode medir Deus? O conhecimento? O poder de Deus? Você pode medir Deus? Aí o cidadão lá diz, vou lá voltar. Aí ele não olha só um umbigo, ele podia desaparecer, olha, vou ir embora, vou ser o dono disso aqui. Não, ele volta. Ele volta. Ele volta para dar as boas novas. Aí o resumo de tudo, o que a literatura do mito das cavernas fala, é do perigo. Como é perigoso as pessoas sem conhecimento se voltarem contra o que tomou conhecimento, o que traz as boas novas. Ele pode ser assassinado, ele pode ser destruído, porque o que não tem conhecimento, mesmo ele sendo daquele grupo que estava ali dentro, é igual o que Jesus falou. Profeta de casa não tem honra. Quer dizer, ele era um integrante daquele grupo preso lá dentro. Me permita fazer essa comparação. E de repente ele sai e traz as boas novas, e os que estavam presos, né, os que estão presos sem conhecimento, vai ignorar aquele que era parte dele. Dentro da família. Ora, você é filho, o seu melhor amigo é seu pai e sua mãe. Aí você acredita, vai atrás de quem está fora, do estranho. E não acredita nele, não obedece a ele. Mesmo dentro da igreja, o irmão está dizendo é assim, é assado, está aconselhando, está exortando, e o cara está atrás é quem? Lá do campo de futebol, está atrás dos que estão na universidade, está atrás do que tem dinheiro. Vai ouvir o que tem dinheiro, que vai dar do dinheiro dele para mim. Vai dar não, meu filho, é igual agora, vai ter eleição em todo o território nacional. Não pense que nenhum político vai estar com intenção de distribuir o seu patrimônio, não, porque aí ele, quem tem recurso queria eu ter. Esses dias alguém pela internet me ofereceu uma soma, né, para doar para mim. Eu digo,
Por que você não pede minha conta e já joga o dinheiro para mim? Você me elegeu, você me sorteou, por que não manda para mim? Porque eu tenho que entrar lá em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, uma mulher, supostamente mulher. E eu precisando de dinheiro, precisando de estrutura, precisando disso para fazer aquilo, para, né? Quer dizer, uma pessoa que tem essa vocação, que está sentindo de Deus de fazer benefício e tem uma grana, ele vai montar uma estrutura, uma ONG, vai ocupar pessoas, vai produzir algumas coisas para manter, né, sustentável, para não acabar, a fonte não acabar, vai fazer isso. Não precisa ser prefeito, não precisa ser vereador, tendo dinheiro. Agora, talvez alguém queira a estrutura do Estado, e queira de lá, depois com essa estrutura, formar esse patrimônio e beneficiar. É esse o bom objetivo da política. O objetivo da política não é a mera disputa. Não, é o interesse comum, o interesse público, o bem-estar, a paz social. Esse é o interesse da política nobre. Tem conflitos? Aí faz a lei. Regulou? Aí arrefeceu o conflito. Isso é o objetivo da política, a coisa nobre. Por isso que eu digo que Deus é o ser político, o maior de tudo, é um ser político, porque ele pôs tudo organizado. Olha para você, olha o seu coração, olha os vasos sanguíneos, olha a irrigação do seu corpo, olha que maravilha. Isso só um Deus todo-poderoso, percebe? Então, muitas vezes de dentro de casa você está no lar, um casamento. Essa célula máter, essa comunidade, né, tão nobre, você é atacado, o diabo vai atacar você lá, porque primeiro o alvo dele é a família. É a família, eu tenho menos de 14 minutos para falar, para concluir. É a família, né? Então, talvez essa é a parte 1 dessa conversa, nós vamos continuar, porque o assunto é muito extenso, ou não é? Então, é importante que você, ao ouvir, né, esse simples vídeo, você se interesse do conteúdo e curta, comente, né? Eu sei que tem muita gente no Brasil inteiro, né? É como Elias. Elias pensava estar na caverna, achava que só existia ele. E Deus tinha 7.000 joelhos que não tinham se dobrado. Existem remanescentes. Então, nós precisamos juntar esse quebra-cabeça, juntar essas pessoas, nós não podemos desfazer tudo que está aí, nós precisamos transformar, nós precisamos melhorar. Está deformada a sociedade? Nós precisamos, com a luz do Evangelho, com as boas novas, transformar, modificar, não ir lá para dentro e fazer pior, como muita bancada evangélica lá está fazendo, né? Os pastores que deixaram a vocação e foram para lá, dizendo que a igreja precisa, porque a igreja precisa. Irmão, Deus já estabeleceu a sua igreja nas estruturas. Através de concurso, o cara faz concurso, vai ser promotor de justiça. Todos tem esse poder, vai ser oficial de justiça, vai ser promotor de justiça, vai ser delegado, vai ser policial, Então, o país, dentro dos poderes, a igreja de Deus está. Nós, os pastores, precisam exortar essas pessoas a agirem como anticorpos nessas estruturas e vencer a grenguena, vencer a corrupção. Sal da terra, a luz do mundo é isso. O sal combate a corrupção, a luz dissipa as trevas. Então é só entender isso. Então, tá aí. Olha, funcionário da monarquia. Quem são esses? Bobo da corte. Você é um bobo da corte no sistema atual? É um funcionário do sistema? Um soldado do sistema? Ou você é um soldado de Deus? Né? Nós cantamos, tivemos uma festa aqui em Paulínia esses dias, e nós cantamos um louvor, exército, né? Sobre o exército de Deus, que é a igreja de Deus na terra. Deus tem os anjos, Deus tem a igreja na terra, um exército celestial, um exército terreno, e Deus pode formar o exército que Ele quiser. O que nós já falamos de Deus aqui, você tem dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. O maior problema do cristão é a falta de dúvida, é a falta de convicção. É desconfiar de Deus. Desconfie de você. Desconfie de você. Eu estou lendo um livro, vou te mostrar aqui, ó. Comecei a lê-lo. Esses dias eu fui no Rodoshop aqui e encontrei esse livro aqui, Ortodoxia. Comecei a ler. Maravilha. Tem gente que joga livros fora. Eu queria ter uma biblioteca na minha casa.
Queria ter, estou lutando para ter. Se eu não tiver lá, vou ter em algum lugar. Um lugar específico, cheio de livro, né? Examinai tudo e retei o bem, né? O apóstolo Paulo falou isso. Então, examinai tudo e retei o bem. Tem gente que nem examina e já sai descendo o pau, destruindo, né? Ele age como destruidor. Veio para roubar, matar e destruir. Quer dizer, não é o problema, não é fazer crítica. É fazer a crítica destrutiva. Tem gente que não gosta de ter um crítico na igreja, mas é melhor que seja eu criticando, exortando, chamando a atenção, do que ser de fora. O mundo está escarnecendo, como alguém da minha parentela começou a escarnecer da igreja, numa mesa de bar, e eu não aceitei. Não posso ser desse grupo, me exclui, não quero. Grupo da família. E a gente tem aí grupos nas igrejas que as pessoas ficam tirando o direito de você fazer a defesa da fé, né? E fica fazendo apologia à mentira, pondo fake news no grupo, e aí você questiona, você abre o leque, fala aí, a pessoa não gosta. Tem ditadores na igreja e nos grupos, cesseando o direito, cometendo crime, cesseando o direito das pessoas falarem, né? Tem que ter regra, tem que ter regra, tem que ter lei, tem que ter lei. Mas quem é você? Você é dono da igreja? Ou você está sendo treinado para ser um pastor? Porque é isso, os grupos na igreja é isso. É pedagógico. Está sendo experimentado, está sendo preparado para ser um líder, para ir para uma congregação, para ir para outro grupo. É isso, pastor? Isso é divino, isso é de Deus. Agora, você não está lidando com vidas, principalmente isso, vidas humanas. Coisa fina, né? Lembra do valor de uma alma? Lembra do pastor deixar 99 e buscar uma única perdida? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Está interessado em ganhar alma? Está pedindo para Deus? Para você ser um instrumento contínuo? Como assim o Espírito Santo é na tua vida? Como a palavra de Deus é na tua vida? Continuamente? Você sabe o valor que tem uma alma? A Bíblia nos diz que vale mais que o mundo inteiro? Se não é a Bíblia, é algum homem de Deus, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Então já chegando quase ao final, nós vamos ter que fazer. Eu vou ver se fielmente eu paro esse vídeo, né, que vai para o YouTube. Eu espero que você dê um like, você comente, né? Você compartilhe, né? Porque eu preciso que a plataforma do YouTube me qualifique com um conteúdo, com alguém que está disseminando um conteúdo para o bem da sociedade humana, não só para aqui, para essa vida, mas para a vida eterna, né? Para haver um aperfeiçoamento. Conhecimento é isso. Não é para mim ser melhor do que você. Não. Não é para mim me estribar aqui, né? Então, falando dos bobos da corte, né? Encarregado de entreter o rei e a rainha e fazê-los rir. Um bobo da corte, um funcionário da monarquia. Você sabe, eu já falei em outro lugar, que a Revolução Francesa, em princípio, ele destruiu essa forma de governo, tirana, abusiva, que o rei não produzia nada, era descendência, né, tradição, e ele era o monarca, e os nobres, aquele pessoal da corte, então ele tinha gente para fazer ele rir. Muitas vezes eram as únicas pessoas que podiam criticar o rei sem correr riscos, né? Uma vez que sua função era fazer rir, assim como os palhaços nos dias de hoje. Aí aquilo que eu falei no início, a pessoa fala, não, que palhaçada, a política fazendo. Não é palhaçada não está fazendo a gente chorar. Os nossos representantes, as autoridades lá parlamentares, homens que têm tribuna, que eu queria eu ter uma tribuna daquela nacional para falar, para arrancar o couro dessa gente, gente ruim. Não são todos. Vamos dizer que tem 10% lá que é o anticorpos que está lá tentando modificar, transformar. Por exemplo, quer saber de uma coisa? Tem projeto lá no Congresso, deve ter, eu creio que tem, para que o cidadão possa ser candidato sem o partido, independente. Nos americanos tem isso. Por que a gente não faz isso aqui? Por que a gente não imita? Por que não já fez esse projeto? É igual essa questão do pastor, o poder
político, o abuso de poder político dos pastores. Você tem um pastor que tem um estatuto, como em Pernambuco, que os membros não sabem que ele deve ter o poder de fazer uma assembleia e destituí-lo. Que ele está passando os pés com as mãos, ele está rico, ele está abusando do patrimônio sagrado, que é o dinheiro que o povo dá de dízimo, de oferta, de compra material, né? Porque a CPAD, porque casas publicadoras, essas coisas todas, rádio que tem, é tudo da igreja, foi dinheiro dos dízimos das ofertas. É como o dinheiro que o poder público lá em cima administra, é do povo. São impostos, da alta carga tributária. Então o cidadão tem que saber que tem que exigir, não é pedir favor para os representantes, né? Que chega lá, não cumpre, são infiéis, né? Aí se alia ao poderoso, ao rico, ao opressor que manda matar o trabalhador, se alia, recebe peita. É isso que acontece, por isso que o parlamento não funciona como devia funcionar. Porque eles são infiéis, eles não cumprem, eles prevaricam, né? São adúlteros, são prevaricadores da lei. Faz uma lei e a lei frouxa, né? Como diz o profeta, faz a lei frouxa já com intenção de dar golpe. Sabia que tem golpe intelectual na forma da lei? Tem leis que são verdadeiros golpes na classe de baixo, na classe que é a estrutura. A maioria do povo é os que carregam nas costas os ricos, os poderosos. Mas o rico tem, aí gera emprego, aí não, estou fazendo um favor. A carga tributária é alta? Claro que é. Então, precisa ser corrigido, precisa fazer leis, precisa aperfeiçoar a lei. E o que seria um aperfeiçoamento da lei? A melhoria, o que Deus fez. Quando Cristo veio, aí numa dispensação, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, dando liberdade, tirando esse poder do sacerdote semideus, né? Só ele que podia entrar no santo dos santos, né? Só ele que fazia o sacrifício. Hoje não, hoje Jesus ensinou a oração. Entra no teu quarto, entra no teu quarto e fala em secreto no teu leito, olha, no leito. Por isso que o leito deve ser sem mácula. Entra no teu quarto, no teu leito, no lugar sagrado da família, o leito do casal, o lugar sagrado, onde você deve direcionar o seu clamor a Deus. Aí, entra no teu quarto, não repete as palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, eu estou procurando, me esforçando para fazer a vontade na terra, seja no céu. Senhor, ouve as nossas orações. Crônicas 7,14. Mas precisa se arrepender dos maus caminhos, pedir perdão, pastor. Vocês erraram. Já publicou um pedido de perdão? Quando dizia que a política era do diabo, publicou nacionalmente, pediu perdão. E agora estão todos na política. Pediu perdão, reconheceu. Ou você acha, você está escandalizando os pequeninos? Está fazendo tropeçar os pequeninos, virar desigrejados, angustiados. Está fazendo os pequeninos tropeçarem. Ai daqueles que cometerem escândalos. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho, se lançar no mar, se suicidar, se matar, desaparecer, ir para o quinto dos infernos. Reconhecer, né? Deus vai fazer isso. Deus vai te pegar se tu não se arrepender, né? Mas a igreja precisa clamar. Eu preciso reconhecer as minhas misérias, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 9. Eu preciso não estar buscando os prazeres, os deleites, né? Em detrimento do direito do meu próximo, do meu irmão dentro da igreja perseguindo. Dentro da igreja perseguindo. O anticristo vai usar essas pessoas, esses falsos, esse joio que está no meio do trigo, os falsos pastores, para começar a perseguição da própria igreja, dentro do próprio lar, que Jesus falou, o inimigo do homem. Jesus falou assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são esses aqui que fazem a vontade do meu pai. Aí se eu digo para alguém que não, é a igreja, tudo bem, a família tem que ser a base, né, da sociedade e a base da igreja. Se a família não estiver boa, bem estruturada, bem educada, bem informada, a igreja será um desastre, ou não?
Se a igreja do povo de Deus, a comunidade cristã, não for bem estruturada, não for bem alicerçada na palavra de Deus, não é na palavra do homem, não é nas filosofias, não é no humanismo, não é na ciência biológica, na ciência política, na ciência social. É na palavra de Deus, cristão, em nome de Jesus. Então é isso que nós temos que fazer, né? Então tá aí. Então, para concluir, já estamos finando. Então a palavra de Deus. O temor do Senhor, Provérbio capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, ou seja, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos, outra versão fala assim, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí você vai lá para Coríntios, no primeiro capítulo, e vê Paulo falando lá, né, que o mundo tem a palavra de Deus como loucura, e já deu 1 hora, né? Me perdoe. Eu estou encerrando. Esta é a parte 1. Nos ajude a continuar fazendo esse trabalho, que é voluntário. Nosso objetivo aqui não é ganhar, tá? Não é, em princípio não é. Nosso objetivo aqui é ser instrumento de Deus. É isso que eu tenho pedido com prioridade a Deus. Senhor, me ajuda a não negar a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a ser um instrumento nas tuas mãos. A partir de Paulínia, para todo o território nacional e o mundo. Em nome de Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Mestre dos mestres, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, um forte abraço fraterno para você, meu e do Palhaço Melancia, que ele está vindo aí, hein, de volta, hein? Nós vamos fazer um canal só para fazer as inserções, para estar provocando você a exigir respeito da classe política. Em nome de Jesus, se ele me permitir.